Fala galera, é com enorme satisfação aí que eu venho gravar esse vídeo aí pra vocês. Muito prazer, eu me chamo Guilherme Prado, tenho 28 anos, sou técnico de segurança do trabalho formado, estou me graduando aí em engenharia de mecânica, pretendo pós-término aí de engenharia mecânica me pós-graduar em engenheiro de segurança do trabalho, porque foi uma área no qual eu me identifiquei, numa área aí onde eu consegui alcançar o êxito profissional em questão de satisfação, tá? E vou estar compartilhando aí um pouquinho com vocês hoje sobre a minha vida profissional, aquilo que nós vimos dentro de algumas empresas. Hoje eu trabalho dentro de uma consultoria de segurança do trabalho, já vou estar falando um pouquinho melhor sobre a nossa empresa aí também, mas estar compartilhando aí com vocês um pouquinho da nossa vivência aí dentro dessa área, tá? Antes de mais nada, quero vir falar para vocês aqui do porquê eu escolhi essa área. Eu tenho 28 anos, como dito anteriormente. Eu comecei bem cedo aí no mercado de trabalho, desde os 16 anos aí eu já trabalho como jovem aprendiz, rodei algumas áreas. A minha maior área de experiência aí foi na área metalúrgica. Eu fiz caldeiraria pelo Senai, atuei durante 7 anos aí na área de caldeiraria, né? Atuei em algumas indústrias aí de segmento metalúrgico, conheci muito da área, né? Adquiri alguma experiência aí dentro da área também. Conheci a área de caldeiraria, serralheria, né? Para algumas outras pessoas como conhece aí, que é um tipo de serralheria industrial, a caldeiraria, né? Pelo meu tio, que é serralheiro, e aprendi o serviço. E eu sempre tive um foco na minha vida que eu gostaria de conquistar algumas coisas aí, né, até determinada idade, e entrei na área de caldeiraria, mas nunca adquiri o êxito profissional, nunca tive um amor grande de verdade pela profissão. E quando minha irmã, que foi a primeira a fazer a questão de segurança do trabalho, ela entrou e numa conversa que nós tivemos, ela me incentivou a fazer o curso. Eu já estava meio saturado da área de caldeiraria, na qual eu atuava, né, na qual eu tinha ingressado aí, tinha escolhido para seguir minha carreira profissional. E conversando com ela, ela falou que eu tinha perfil para técnico de segurança, que eu tinha uma boa desenvoltura para conversar com as pessoas, que eu tinha uma boa didática para poder ensinar, ministrar treinamentos. E aquilo foi entrando na minha cabeça, né? Numa das empresas que eu entrei, uma multinacional, que fica onde eu resido aqui, na região do Alto Tietê, Suzano, Mogi, eu tive o meu primeiro contato aí com a segurança do trabalho, a área da segurança do trabalho, conheci o SESMIT, né? E comecei a achar interessante a forma como lidavam aqueles profissionais, a maneira que atuavam. E eu sempre tive um objetivo, um foco profissional no qual eu pudesse influenciar e impactar, no caso, a vida das pessoas de alguma forma, né? Eu gostaria de exercer uma função no qual eu pudesse impactar de certa forma a vida das pessoas e deixar uma marquinha ali, né? Tentar mudar a vida daquela pessoa de alguma forma. E a segurança do trabalho, ela me proporcionou isso, né? Então, conversando com a minha irmã, ela abriu minha mente, não conhecia a área da segurança dessa forma, fui pesquisar a fundo. Aí, quando eu decidi de fato entrar, comecei a pesquisar algumas escolas que forneciam o curso, prestei um vestibular na ETEC, né, escola técnica, consegui passar, né, bem colocado, fiz o meu curso, em média aí de 1 ano e meio que dura, e pós terminar o curso eu estava determinado a entrar na área, né? Então, quando eu concluí o curso, eu saí da minha área que eu estava anteriormente, que era a área de caldeiraria, manutenção, confecções de equipamentos de caldeiraria, e fui procurar alguma empresa, né, oportunidade de alguma empresa no qual eu pudesse ingressar aí na área de segurança do trabalho. Infelizmente é uma área aí um pouco restrita, difícil de entrar, mas não é impossível, né?
Então, durante esse processo, eu iniciei meu curso de bombeiro civil, sou formado bombeiro civil aí também, e numa conversa com um conhecido, um amigo em comum meu e hoje dos meus patrões, né, onde eu trabalho, ele falou assim, por que você não leva um currículo na Impacto, que é a empresa onde eu atuo hoje, e tenta uma oportunidade lá? Aí eu falei assim, eu não conheço a Impacto, né, eu não conheço essa empresa. Aí ele me falou assim, se eu tentar arrumar uma entrevista para você, você vai? Eu falei, opa, com certeza. E nisso eu estava disposto, né, na verdade eu queria um estágio, uma oportunidade para mim trabalhar. Eu estava disposto a trabalhar até mesmo de graça, para mim poder criar uma bagagem ali, uma carreira, né, para mim poder iniciar aí dentro da área. E nisso eu cheguei na Impacto, consegui uma entrevista, conheci hoje os meus patrões, que são pessoas fora da realidade, muito gente fina, pessoas de bem, de verdade. E fui conversar com meus patrões e eles me deram essa oportunidade. Então entrei lá, ingressei como estagiário, né? Na minha primeira conversa com o meu patrão, eu me lembro até hoje, que ele falou assim para mim, olha, aqui a gente tem um processo a ser seguido, você vai ficar provavelmente aí de um ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio aí, 2 anos talvez, estagiando. A gente entende aqui que para se formar um bom técnico leva um tempo, enfim. E aquilo eu ouvi, né, e pensei comigo, eu falei, beleza, amém. Mas eu sei do meu potencial, eu sei das minhas qualidades e eu sei que eu poderia otimizar tempo, né? Então eu falei, eu vou ralar, mesmo que eu tenha que correr dobrado, e eu vou chegar aí a auxiliar técnico, técnico de segurança, num período menor, né, de tempo. E graças a Deus eu consegui esse êxito, né? Então quando eu entrei, corri, né? A Impacto me deu essa oportunidade, onde entra a história da minha empresa aí, né? Impacto Engenharia de Segurança. Conheci a área, meu patrão me falou na primeira entrevista, pode ter certeza que mesmo que você não fique com a gente daqui a 1 ano, em 1 ano eu garanto que você vai ser um técnico muito mais qualificado e preparado do que muitos técnicos aí em algumas outras empresas, com 3, 4, 5 anos aí de bagagem. E isso é uma verdade, porque por nós sermos uma consultoria, nós temos contato com diversos segmentos e o aprendizado, desde que você queira evoluir ali dentro, né, da empresa e que você busque por isso, você evolui muito de fato, cresce muito profissionalmente. E eu fui absorvendo o máximo que eu poderia, né? Então me formei bombeiro civil. No meu primeiro mês de empresa, mesmo como estagiário ali, eu já estava ministrando alguns treinamentos. Graças a Deus aí Deus me deu habilidades e qualificações aí para conseguir ter uma didática legal, né, uma metodologia legal aí para explicar, ensinar para as pessoas, e é uma área que eu gosto muito, né, dentro das nossas atribuições aí como técnico, é uma das áreas que eu mais gosto, que é a questão de treinamentos. Então eu procuro cada vez mais me qualificar dentro dessa área, busco conhecimentos por fora. Então assim, a Impacto foi a empresa que me abriu as portas para a área da segurança, sou grato demais. Hoje eu tenho 2 anos lá dentro, vou fazer 2 anos recentemente agora, dentro da Impacto, e hoje já sou técnico lá dentro, graças a Deus, foi um objetivo e um êxito pessoal meu, que eu consegui, corri, mostrei serviço, e graças a Deus hoje tenho a oportunidade, né, de estar falando. Então é uma empresa familiar, é uma empresa onde dá oportunidade, basta a pessoa querer correr que consegue, né? E hoje o êxito, o objetivo após eu me formar engenheiro é exercer como engenheiro dentro dessa empresa também, né? E falando agora um pouquinho aí sobre a área da segurança em si, né? Já falei um pouquinho de mim, um pouquinho aí da minha empresa. Primeiro de tudo, nós temos que entender o que é a segurança do trabalho, né? Uma definição bem simples aí de segurança do trabalho é que ela é um conjunto de normas e procedimentos legais
para evitar aí possíveis acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e profissionais e promover aí saúde e qualidade de vida para os colaboradores, né? Infelizmente o nosso país é cultural isso, do nosso país não dá a devida atenção necessária para a área da segurança do trabalho, porque a área da segurança, infelizmente, ela é muito, o custo é muito alto muitas das vezes, e o empresário muitas das vezes ele não consegue ver retorno, né? Porque infelizmente o retorno na área da segurança do trabalho a gente só consegue enxergar quando, infelizmente, às vezes acaba acontecendo uma tragédia ou uma situação que aconteceu e foi evitada devido às medidas de controles que foi adotadas ali pelo meio de segurança do trabalho, né? Nós temos aí grandes exemplos no nosso país envolvendo critérios de segurança, né, no geral, porque a segurança do trabalho não está associada somente na entrega de um EPI, no monitoramento ou numa cobrança de um funcionário, mas ela está no contexto geral, desde a questão ergonômica, como por exemplo uma iluminação que pode afetar a visão de um colaborador, um ruído acima do limite que pode afetar a questão da audição, né? Um material de baixa qualidade que acabou ocasionando e gerando ali um acidente, um princípio de incêndio, Deus me livre, e acaba afetando vidas, né, infelizmente. E muitas das vezes as vidas são usadas aí de forma triste, né, como por exemplo aconteceu no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, e acabou ali ocasionando uma das maiores tragédias que nós temos no nosso país, envolvendo incêndio, por questão de material, extintores que não estavam válidos, que não estavam em bom funcionamento, e infelizmente a gente teve aí a perca aí de vários jovens, infelizmente, dentro disso. Então a segurança do trabalho, ela, né, olhando numa visão sistêmica, numa visão mais ampla, ela engloba todos esses critérios, né? Então, infelizmente, a gente só consegue sentir, infelizmente, quando acontece uma tragédia, quando acontece algo. Ou, né, no sentido oposto, no sentido bom, de, pô, graças a Deus eu investi em segurança, por exemplo, aconteceu um incêndio, eu investi num sistema de Splinter, que é um chuveiro automático, por exemplo, falando aí um pouquinho mais da nossa área, quem é bombeiro civil e quem está dentro da área aí conhece, e conseguiu evitar um incêndio de grande proporção, conseguiu evitar aí, né, Deus me livre, mais perdas de vidas, conseguiu recuperar o seu patrimônio porque não se alastrou ali, não foi para frente aquele incêndio. Então muitas das vezes a gente olha para o lado da segurança e acha que não vale a pena investir, mas não é bem assim, porque a gente só consegue ver o valor da segurança quando acontece, né? Mas a maioria das vezes, infelizmente, acontece para o lado ruim, onde acaba tendo tragédias, perdas humanas, perdas de patrimônio, perdas materiais, mas muitas das vezes por esse investimento nós conseguimos também ver o valor da segurança, né, pela preservação da vida, pela preservação do patrimônio e a qualidade que nós promovemos, né? Então, antes de tudo, né, antes de tudo ou qualquer coisa, cara, nós somos seres humanos e nós estamos dispostos a errar a qualquer momento, né? Se nós formos olhar para a nossa digital, né, no nosso dedão, cada um tem uma digital, independente da crença que você profere, da fé que você profere, né? Eu creio muito em Deus, no poder divino, e eu creio que Deus é tão perfeito que ele fez cada ser humano aí, por exemplo, com uma digital. Ninguém tem uma digital igual eu tenho ou você tem, né? Então nós temos que zelar, preservar pela nossa integridade, pela nossa saúde, pela nossa vida, né? Nos meus treinamentos, quando eu costumo dar alguns treinamentos, eu sempre falo para as pessoas que estão sendo ministradas ali algo. Nunca dependa somente de um técnico de segurança, de um engenheiro de segurança ou um superior, um imediato ali, para zelar pela vida de vocês, a segurança de vocês, né? Todos nós temos famílias, às vezes você tem uma esposa que depende de você, um marido que depende de você, uma mãe, um filho, mesmo que não tenha ninguém ali, que seja um pet ou ninguém, né? Da forma que nós saímos de casa, nós temos que voltar para casa, né? Inteiro,
com a nossa integridade física ali intacta, com saúde, né, vivo, né, sem nenhum tipo de mutilação. Então isso é importante. E é isso que uma das questões que a segurança do trabalho preza. Né, zelar pela segurança e integridade física de vocês e promover saúde também. Então, mais ou menos isso aí que eu queria falar para vocês. Estamos aí dispostos a tirar qualquer dúvida, qualquer questão aí que vocês precisarem, aí a Impacto está disponível. Nós somos uma empresa de Suzano, São Paulo. Qualquer coisa aí, os contatos vão estar abaixo aí, pode estar entrando em contato conosco, ok? E foi uma grande satisfação aí estar gravando esse vídeo aí, estar conversando aí um pouquinho com vocês sobre a área. Valeu, galera. Um abraço.